Paz do Senhor, queridos, que a graça, a misericórdia do Senhor seja abundante sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Queridos, estamos iniciando mais uma segunda-feira com a graça do Senhor Jesus, na bondade do nosso Deus, que nos dá mais uma semana na presença dEle, mais uma semana nós desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor Deus preparou para as nossas vidas, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor, livro de Jó, capítulo 42, diz o seguinte, versículo 2: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Amém, queridos? Olha que maravilha, que palavra forte, palavra poderosa do Senhor, que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Nada e nem ninguém é capaz de frustrar aquilo que Deus preparou para a sua vida, aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Ninguém, não existe inferno, não existe poder maligno, não existe nada que vai impedir o agir de Deus em teu favor, na tua causa, na tua vida. Amém? Então isso é forte demais, é muito poderoso. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém consegue atrapalhar o agir de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías que, operando Deus, quem o impedirá? Ninguém, né, irmãos? Ninguém consegue parar o agir de Deus em favor da vida de um dos seus filhos. E você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Alguns tempos atrás, uma história que nos chama muita atenção, a história de Naamã, que está narrada no livro de Reis. Um general, um homem com uma capacidade diferenciada, uma capacidade dada por Deus para comandar um exército. E esse homem, ele não era um judeu, ele era da Síria, e Deus deu para ele essa habilidade. E através dessa habilidade que Deus deu a ele, ele se tornou muito conhecido, muito famoso, por se tornar o homem na época que mais ganhara batalha, que mais tinha vitória nas guerras. E ganhou muito respeito em todo o mundo. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. A Bíblia diz que ele tinha uma enfermidade. Apesar dele ter a sua fama, ter dinheiro, ter tudo, ter uma casa boa, ter tudo que ele tinha, porém, ele era leproso. E ele escondia aquela lepra dos seus soldados, da sua família, de todo mundo. Ele não gostava de expor aquilo que ele tinha de fraqueza, aquilo que ele tinha na sua pele, para ninguém. E a Bíblia nos conta que uma dessas batalhas que ele guerreou e ganhou, ele levou uma moça de Israel para ser escrava na sua casa. E quando ele levou ela, ele deixou na sua casa aos cuidados da sua esposa, e ela fazia os seus deveres ali na casa, era uma faxineira. E quando ela estava na casa, ela observou atentamente tudo que acontecia na casa e ela percebeu na vida de Naamã que Naamã tinha algo que ele escondia, que ele não deixava as pessoas saber. E quando, em um belo dia, ela conversando com a esposa de Naamã, ela pergunta: por que o meu Senhor nunca mostra o seu corpo, nunca mostra nem sua mão, nem seus pés? Nunca vimos nada dele. Ele se tranca no quarto,
e só sai de lá quando já está fardado com toda sua armadura e ninguém nunca vê ele fora disso. Ela falou assim, porque ele tem uma doença terrível, que não tem cura. Ele tem uma doença que aos olhos da medicina não existe cura. Ele é leproso. A menina se alegra e ri e fala assim, é porque ele não conhece o Deus de Israel. É porque ele não conhece o profeta Eliseu. Porque se ele conhecesse o Deus de Israel e conhecesse o profeta que tem em Samaria, ele seria curado dessa doença. Não existe enfermidade que o meu Deus, que o Deus de Israel, não cure. E aquela mulher, ouvindo esta palavra, se alegrou e se apressou em falar para Naamã que em Israel tinha um Deus capaz de solucionar o problema dele. Muitas das vezes, nós buscamos respostas em vários locais, em diferentes lugares, e muitas das vezes não ouvimos aquilo que nós queremos que a pessoa nos fale. Naamã, ele vai até o rei e pede uma carta para ele ir para Israel, para que ele fosse curado da sua enfermidade, da sua doença. E o rei, por respeitar muito Naamã, por ser um homem de confiança do rei, ele pega e escreve uma carta ao rei de Israel. Estou lhe enviando o meu servo Naamã para que você o cure da sua lepra. E pega o anel real dele e sela aquela carta e envia com Naamã. E quando ele chega em Israel, ele apresenta ao rei exatamente essa carta. O rei, com temor de Deus e com medo de Naamã e do seu exército, ele rasga suas vestes. E quando ele rasga suas vestes e fala para Naamã, fala assim, acaso eu sou Deus? Eu tenho o poder de matar ou de dar a vida? Mas um profeta de Samaria, chamado Eliseu, ouve esse zuzuzum, ouve esse comentário. E ele manda falar para Naamã, para o rei, me envia esse homem, me envia esse tal de Naamã, e sabereis que em Israel há Deus. Sabereis que em Israel tem um Deus do impossível, um Deus que ninguém pode frustrar os planos dele. Ninguém é capaz de impedir o agir de Deus. Manda esse homem até mim. Fala para ele que ele procurou a cura no lugar errado. Mas manda ele vir até aqui, que eu tenho a resposta para a vida dele. Quantas vezes, meus irmãos, nós buscamos a resposta fora da presença de Deus? Quantas vezes nós queremos uma resposta para as nossas vidas, para nossos problemas, para a solução que estamos passando, para o problema que estamos enfrentando, e buscamos a resposta em tantas outras coisas, em tantas outras pessoas, em tantas outras formas, mas não buscamos na casa de Deus, não buscamos no Senhor. Naamã ouve essa palavra, arruma seu exército e vai para Samaria. E ele tinha uma expectativa que quando ele chegasse no local que ele seria curado, o profeta sairia ao seu encontro, colocaria a mão sobre a cabeça dele e o curaria da sua lepra. Por ele ter altas patentes, por ele ser muito conhecido, ser um general, ele pensava que ele ia ser recebido com honras especiais. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, preparou algo além dos planos de Naamã para a vida dele. E quando ele chega até onde está o
O profeta não sai ao encontro dele. O profeta manda um dos irmãos da igreja, chamado Geazim, que vá até Naamã e que manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ele ser curado. E ele se indigna e fica nervoso, brabo, e fala: por acaso na Síria não tem rios melhores do que esse? Por acaso não são Abama e Fafar, rios da Síria de águas cristalinas? Contudo, lá na Síria, não adiantava ele mergulhar, que ele não era curado. Eu só posso obter aquilo que Deus tem para a minha vida se eu estiver no local certo e fazer aquilo que Deus está mandando fazer no momento exato. E quando o profeta fala para ele: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, ele fala assim: não, eu quero é que você coloque a mão sobre a minha cabeça para que eu seja curado. O profeta fala assim: não, se você quer ser curado, mergulhe no Rio Jordão. Quantas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito e não do jeito que Deus preparou para nós? Quantas vezes nós agimos e fazemos aquilo que nós queremos do nosso jeito? Contudo, Deus não age de acordo com aquilo que você pensa, nem de acordo com aquilo que você fala. A cura só vem quando eu faço aquilo que Deus pediu para mim fazer. Amém? Naamã desiste, desarma e mergulha no Rio Jordão por 7 vezes. E ele é curado da sua lepra. Então mergulhe totalmente em Deus, se entregue totalmente a Deus e Deus vai fazer o impossível na sua vida. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana em nome de Jesus. A paz do Senhor.